E já estamos de volta com Temperando o Papo, gente. Eu tenho o prazer de recebê-la aqui. Já matei um pouquinho da saudade, espero que vocês também matem essa saudade, porque eu recebo hoje a inteligente, a doce, a amada Isabel Vasconcelos no Temperando o Papo. Que saudade boa, Isabel, que eu fiquei. Saudade boa, eu fiquei também. Agora você está me deixando da cor do meu vestido, assim, com tantos elogios. Ah, você merece, viu, Isabel? Obrigada, Mais que querida. isso mesmo. Obrigada, querida. E aí, um feliz 2015 para nós, né? Para os seus telespectadores, para você, né? Obrigada, que todos nós Isabel. merecemos. Embora seja um ano aí que está pintando meio difícil, Sim. mas do difícil a gente também tira grandes lições, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas, e a gente tira a parte positiva também de todas as dificuldades que estão ocorrendo, principalmente o que andou acontecendo em Paris, né, gente? E agora o mundo se une contra o terrorismo. Isabel, fala pra gente, você sempre fala muito, expõe sua opinião sobre a liberdade de expressão. Você acha que tem limite? Bom, é controverso, né, Ariane? Tem muita gente que acha que tem um limite, sim, que você não devia ficar brincando com a fé das pessoas, a religiosidade, não é? Mas acontece que se você colocar algum limite na liberdade, eu é que pergunto agora, ela continua sendo liberdade? Jamais. Acho que não, né? Também, então, com certeza não. Você tem que ter liberdade de expressão, entendeu? E as pessoas têm que evoluir para chegar à conclusão de que, nesse mundo, ninguém é o dono da verdade. A sua verdade tem que ser respeitada. Mas eu tenho o direito de achar a sua verdade engraçada. Sim. Entendeu? Uhum. E você pode até ficar brava comigo e responder. Mas você tem até o direito de mesmo. responder. Não Com é? certeza, mas esses humoristas, muitos humoristas, inclusive, eles brincam com as próprias crenças. Eles não fazem de uma maneira, eu vou brincar com a religião do próximo, vou brincar com, de repente, a política, etc. e tal. Eles podem fazer brincadeira com o que acontece com ele mesmo. Eu estava escutando, ou melhor, lendo o Fábio Porchat dizendo ao Estadão, e falando, porque muitas pessoas o criticaram, né? Falando, opa, você não faz brincadeira contra Maomé, mas faz brincadeira contra o catolicismo. Ele falou muito pelo contrário. Tem alguns vídeos meus sobre Maomé, porém brinco também com o catolicismo e nunca brinquei com outra religião, a cientologia, nunca brinquei. Porém, eu faço brincadeira sobre mim. Então, isso é uma forma de liberdade de expressão e eu devo ser respeitado. Agora, muitas pessoas, ele falou da hipocrisia das pessoas que são racistas, preconceituosas, homofóbicas e, de uma certa forma, concordam com o que aconteceu em Paris. Tem muita gente que concorda, porque tem todas essas verdades absolutas. Então, a pessoa acha assim, a verdade é que no sexo tem que ser homem e mulher. Quem é homem com homem, mulher com mulher, é uma aberração, não sei o quê. Você tem todo o direito de achar isso, mas você não tem o direito de querer que a sociedade inteira, que o mundo inteiro concorde com você. Isso. E viva isso. E nem, muito menos você tem o direito de ir para a Avenida Paulista dar pancada em homossexual, Verdade, como ofender, acontece. Machucar, agredir, matar. Pois é, aí eu te pergunto, essa questão do terrorismo, quem foi que disse que Maomé aprovaria matar em nome dele? Qual é o Deus que vai dizer, olha, se alguém a mim, Deus, ofender, você vai lá e mata? Não existe isso, né? Alguma religião prega isso? Não que eu saiba, né? Na maioria das vezes a paz. Né? É a paz, não é? É a paz, é o entendimento, a tolerância, o amor. Então, eu acho assim, eu volto lá para aquela velha frase que eu amo, que é o meu chavão, do Oscar Wilde, que fala que nem sempre somos felizes quando somos bons, mas sempre somos bons quando somos felizes. Eu acho que a maldade é o resultado da infelicidade. É o resultado da frustração, é o resultado da infelicidade,
verdade é o resultado da memória ruim da própria vida. Eu acho essa é a minha verdade. Te dou, telespectador, o direito de discordar dela à vontade, não é? É a liberdade de quem está nos ouvindo, né? Claro. Mas essa é a minha verdade, é isso que eu acredito. Eu não sou dona de nenhuma verdade, eu posso mudar. Né? A vantagem de você ter liberdade de expressão e de pensamento é que você não fica inflexível. A vida vai te ensinando coisas e você vai mudando de opinião. Isso é natural. É uma prova que a gente não é alienado. Pois é. É muito bom. Mas antigamente, muita gente até hoje ainda acha o moralismo. Quem é muito moralista acha isso, acha que quem muda de opinião é volúvel, que não tem firmeza de caráter, de opinião, que não tem opinião própria. Não é isso. A opinião da gente vai sim mudando, de acordo com as experiências de vida que a gente tem. A gente vai mudando, porque a gente vai vendo novos ângulos que antes a gente não via, porque a gente não vê tudo. A gente não vê. Eu estou vendo essa plantinha, a Ariane pode estar vendo essa plantinha de outra maneira, completamente diferente. Vendo de outra maneira, né? Porque cada um tem a sua individualidade e a sua forma de olhar, a sua visão. Exatamente. O que vale é o respeito, contexto, né? Pelo próximo. O contexto é importante, claro. Né? Eu tinha um professor na faculdade, o saudoso Flávio de Jorge, que muita gente que está me assistindo deve ter tido aula com ele também, que era um maravilhoso comunicador, que ele dizia que o sentido do texto é o seu contexto. E é verdade, porque o sentido daquilo que a gente fala é o contexto da nossa fala, é o que está em volta, é a nossa vida, a nossa memória, a nossa cultura, os nossos hábitos, a nossa educação, está tudo na nossa fala, não é? E tudo isso é diferente aqui nos Estados Unidos, no Japão, no Nordeste, no Sul. Ali a gente pode resumir ainda dentro da mesma casa. Claro. Irmãos, tem um contexto totalmente diferente, com a mesma educação, na maioria das vezes com os mesmos pais, claro. E pensa de maneira diferente, isso é importante. Diversidade. Entende? O mundo é diverso. O mundo não é unânime, igual, que nem um exército assim fardadinho. O mundo não é assim, gente. O mundo tem gente branca, preta, azul, amarela, verde, de todas as cores, de todos os tipos. Isso que é bacana, né? Sim. E o bacana do Brasil é que o Brasil reuniu todas as raças, reuniu todos os povos e fez essa miscigenação louca, essa misturada, essa salada humana que nós somos, né, de culturas, de hábitos, e a nossa música reflete isso, a nossa arte reflete isso. Isso tudo é maravilhoso, isso é riqueza cultural, né? Claro. É riqueza do ser humano, né? Da capacidade de criar, eu fico até entusiasmada, emocionada dizendo isso, porque é verdade, e é isso que a gente tem que valorizar. Agora, sem liberdade, não tem nada disso. Jamais. Agora, por falar em liberdade de expressão, e o papel da mulher neste contexto? Você que vem falando aqui desde a primeira aparição no programa Temperando Papo, você que abre realmente os olhos das mulheres que assistem esse programa e vem feito isso ao longo de toda a sua trajetória profissional. Fala pra gente, Isabel. Eu acho que a mulher é a grande educadora, né? E o amor da mãe é o grande educador. E embora as mulheres hoje tenham menos tempo do que tiveram as nossas avós para se dedicar aos filhos, elas podem dedicar uma qualidade melhor, até porque o tempo é menor, né? Sim. Então, a pressão do tempo faz com que elas parem para pensar na qualidade da relação delas com os filhos. Eu acho que as mulheres têm um papel importantíssimo em fazer as crianças pensarem sobre isso. Não é dizer para a criança, não é dizer para a criança,
não é assim, todo mundo é igual, tudo dá uma solução moldada, não é assim, né? Eu acho que é fazer a criança pensar sobre isso, né? Pensar sobre as diferenças que existem no mundo, pensar sobre as diferenças sociais, as diferenças culturais, de origem, de tudo, né? É muito interessante isso, Isabel, até porque nunca se falou em ensinar as crianças a pensarem. Tudo, até mesmo na escola, na maioria delas, a gente sabe, principalmente aqui no sistema brasileiro de educação, eles informam e não fazem com que a criança comece a pensar. Como mudar isso? Como fazer isso? Porque é cultural. A gente impõe, a religião impõe, a escola impõe e não dá o direito da criança pensar. Os pais, algumas vezes, impõem, né? Então, o que fazer para modificar isso, para fazer com que a criança já desde pequena desenvolva o hábito de pensar, que é muito mais fácil a imposição e você não pensar, fica um pouco mais fácil. Pensar dá trabalho, dá trabalho, esse impulso, essa ação dá trabalho. Então, o que fazer para as crianças já começarem a trabalhar desde então para que se tornem adultos mais saudáveis? Olha, é muito simples, é só você botar na sua cabeça que criança pensa, que criança não é um ser idiota. Bom, hoje em dia é difícil achar isso, né? Com as crianças com os tablets, com os smartphones, elas são muito evoluídas, que dão banho na mãe, né? no pai, né? Vão super. Então você percebe que a criança é inteligente, a criança raciocina, lógico, é um ser humano, só que é criança. Então você tem que pôr isso na sua cabeça e não impor verdade nenhuma para ela, mas colocar a questão mesmo. Você viu, meu filho, o que aconteceu? Os terroristas mataram os cartunistas porque eles desenharam. O que você acha disso? Aí a criança vai dizer, eu acho certo, mamãe, porque eles estavam falando mal do Deus deles. E você vai, aí você conversa com a criança, como se ela fosse um adulto, porque é besteira conversar com a criança como criança. É besteira, a criança fica rindo de você. Tem uma charge da Mafalda, que o pai fala, e a Mafalda faz assim, ó, pra ele. Tipo, por favor, né? Isabel, vamos só interromper a nossa conversa um pouquinho, que a gente vai para um breve intervalo. Já voltamos. Você, minha amiga, meu amigo, não sai daí que o Temperando Papo vai para o intervalinho. Já voltamos com Pela Outro Cá. Temperando Papo volta já.